Atos 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus magistrados. Não, seus judeus... Não, desculpe, irmão. E levando aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando os costumes que nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-lo com cuidado. Tendo recebido tais ordens, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E, imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Amém. Em seguida, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Amém. Então levou-os para casa, serviu-lhes uma refeição e com toda a sua família alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém, amém. Amém, irmãos. Nesta manhã, nós estamos diante de um texto bíblico, onde vemos um dos milagres e um dos livramentos que o Senhor concedeu a Paulo. Paulo, que antes era Saulo, um perseguidor da igreja, um dia indo para Damasco, de repente brilhou uma luz ao seu redor e ele cai com o rosto em terra, e essa luz fala com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele ouve: eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo levanta dali então, cego, e segue seu caminho. Em Damasco, o Senhor já fala com Ananias, e ao encontro dele. E quando Ananias o encontra, Ananias ora por Saulo, ali as escamas dos seus olhos caem, e ele é curado. Então, ele deixa de ser perseguidor da igreja e começa a anunciar o evangelho. Saulo tem um encontro com Jesus, aquele que tem o poder de nos transformar. Um pouco antes do texto, nós lemos que Paulo e Silas estão se hospedando na casa de Lídia e expandindo o reino, visitando as igrejas, e no caminho, por expulsar um demônio, Paulo e Silas se vê nessa situação. No texto que descreve assim, que ele estava em uma prisão. Verdade. Paulo e Silas conheciam e eles tinham um relacionamento com Deus. Eles estavam, imagina mesmo, eles estavam muito tranquilos na situação. Eles estavam presos, mas eles estavam ali louvando e adorando ao Senhor. Se pararmos para pensar, eles tinham apanhado,
Eles foram jogados na prisão e, mesmo assim, estavam louvando e adorando. Eu e você, nós, Susana, precisamos, a cada dia, ter esse tipo de relacionamento com o Senhor. Para que, quando situações difíceis acontecerem na nossa vida, porque nós sabemos que vão acontecer, a gente também se mantém com as mesmas atitudes que Paulo e Silas tiveram ali naquele momento. Atitudes que demonstram confiança, esperança e fé no nosso Deus, porque nós sabemos que Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. Amém? Você já ouviu uma frase? Obrigado, garotinho. Já ouviu uma frase? Quando a pessoa está passando por um momento difícil e alguém diz assim, não pergunte o porquê, mas pergunte o para quê. Diante das dificuldades, nós somos sugeridos tantas vezes a ver um quadro maior e ver o para que Deus está permitindo que passamos por aquilo. E não duvidar que Deus não perdeu o controle, ou perdeu o controle. Saiba que quando perguntamos o porquê, ficamos vulneráveis e o diabo entra para nos derrubar e destruir, com pensamentos negativos e atitudes que nos afastam mais de Deus e que pode nos levar ao fracasso. Quantos aqui podem olhar para trás e dizer, eu podia ter feito diferente diante daquele obstáculo, daquela dificuldade. E hoje, talvez, vive um resultado não desejável, porque não soube passar pelos desafios com as atitudes certas. Talvez nessa manhã você se encontra nas suas finanças, um lugar onde você não queria estar, ou talvez nos seus relacionamentos, pais com filhos, ou filhos com os pais, porque não está como você gostaria. Talvez você não esteja feliz com o seu caminhar com Cristo. Deveria estar fazendo mais para Deus e parece estar estagnado. Eu creio que hoje, nós cremos, hoje, amém. Deus quer trazer nós para perto dele e dizer, ei, eu estou no controle. Amém. Não se preocupe, amém. Olhe para mim, louve e creia que você e a sua casa será salva. Amém. Glória a Jesus. Aleluias. E esse é o nosso Deus. Por isso, o nosso tema nesta manhã é atitudes diante das dificuldades. E nós vamos ver 3 atitudes que esses 2 homens tiveram diante da dificuldade e que pode nos ajudar também a ter vitória quando a gente passar por dificuldade. A primeira atitude que nós queremos destacar, Paulo e Silas tinham convicção de quem era Cristo e mantiveram os olhos fixados nele. Paulo e Silas, assim como eu falei, eles tinham um relacionamento com o Senhor. Eles tinham convicção, porque eles conheciam o Senhor, não de ouvir falar, mas eles conheciam o Senhor porque eles tinham experiências com Deus. E isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Não tem como a gente dizer que conhece alguém se a gente não se relaciona com ela. Então, nós podemos falar que Paulo e Silas tinham um relacionamento com o Senhor. E aí, a gente se perguntou, como está o nosso relacionamento com o Senhor? Quem tem sido nós para Ele? Porque, às vezes, eu acho que eu sou amiga da Susana, mas, para a Susana, não me considera como amiga dela. Então, como que o Senhor tem nos visto? A gente se perguntou. E a gente destacou 3 pontos aí. Nós temos sido vistos para o Senhor como multidão, a gente tem sido chamados por Ele como os discípulos, ou nós temos sido chamados por Ele como amigos. Então, nós vamos ponto por ponto. Multidão. Quem era a multidão? A multidão são aqueles que seguem a Jesus, mas que estão sempre em busca de um milagre. Eles estão sempre buscando um milagre. Eles seguem a Jesus por aquilo que Jesus pode oferecer, porque nós sabemos que Jesus pode fazer milagre. Então, eles ouvem a falar de Jesus, mas estão sempre em busca de milagres. No texto bíblico, Mateus 15, 29 a 30, aí está. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele. Por onde Jesus passava, a multidão o seguia.
e aqui está na Bíblia, uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros. E eles os colocaram aos seus pés, e ele os curou. Meus irmãos, nós vivemos aqui toda quarta-feira o nosso culto de milagres, certo? Vocês creem que tem pessoas que entram por aquela porta ali, elas são atraídas pelos milagres de Jesus, elas vêm aqui, oramos, os milagres acontecem, mas tem pessoas que não voltam nem para agradecer, elas só vêm mesmo para receber o milagre do Senhor. Então, aí, o segundo tipo de pessoas são os discípulos de Jesus. Os discípulos, eles já dão um passo a mais. Os discípulos, além de seguir a Jesus, eles começam a caminhar com o Senhor. E ali eles começam a ouvi-lo, a ouvir a voz do Senhor. Jesus escolhe 12 discípulos para caminhar com ele. E esses homens, eles largam tudo e começam a seguir a Jesus. E a fazer isso, esses homens começam a desenvolver o relacionamento com o Senhor. Eles veem muito milagres e, como a gente, por acompanhar Jesus, eles participam e veem muitos milagres. Mas ainda tem um outro nível, que são os amigos do Senhor, os amigos de Jesus. E os amigos de Jesus são aquelas pessoas que têm um relacionamento íntimo com Ele. São aquelas pessoas que chegam na sua casa, como abre a porta do seu quarto e se ajoelha ali e se derrama na presença do Mestre. E ao fazer isso, o Senhor começa a revelar, a nos curar, a nos transformar. O Senhor começa a ministrar nas nossas vidas, e aí a gente é moldado, e aí por a gente ser amiga de Jesus e estar pertinho dEle, a gente começa a ter experiência com Ele. Não nos isenta de luta, mas quando a gente está ali agarradinho com Jesus, sendo amigo dEle, deitando ali no ombro dEle, clamando, chorando, é aí que faz toda a diferença na nossa vida. E é esse tipo de relacionamento que nós precisamos ter nas nossas vidas. Em João 15:15. João 15:15. Já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Então, quando a gente é chamado amigo de Deus, o Senhor começa a revelar para nós. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu o tornei conhecidos a vocês. Amém. É um privilégio, meus irmãos. É um privilégio para nós ser amigo de Jesus e ser reconhecido por Ele como amigo. É uma honra. E quanto mais a gente se relaciona com Ele, mais parecido nós ficamos com Ele. E aí a gente começa a aprofundar as nossas raízes no Senhor. E vamos parar para pensar. Uma árvore que você planta e ela começa a enraizar, as suas raízes começam a crescer. Quando um furacão passa, quando a dificuldade passa, quando a luta chega, porque chega. Essa árvore que está enraizada, se nós formos como essa árvore que está enraizada, às vezes um galho pode quebrar, uma folha pode cair, porque na permissão do Senhor, mas nós vamos permanecer firmes. Firmes no Senhor e firmes no propósito que Ele mesmo revelou a nós. Porque o Senhor vai nos revelar grandes coisas quando a gente começa a ter essa intimidade com Ele. Na vida de Paulo, por ele ter raízes profundas e conhecer o Senhor, não houve distração. Ele estava focado, ele estava alinhado com a visão do Senhor. Ele não deixou a dificuldade ali da cadeia, apanhou. Ele estava fazendo aquilo que ele fazia, libertando as pessoas e foi jogado ali. Mas ele se manteve firme, porque ele conhecia o Senhor, tinha suas raízes, ele não deixou as distrações. Não houve distração na vida dele. Em Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez estando rodeado por tão grande nuvem de testemunha, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos
Os olhos fitos em Jesus. em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que nos fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém, meus irmãos, amém. Amém. Bom, voltando ao tema, atitudes diante das dificuldades. A segunda atitude que nós notamos e nós estudamos é que Paulo e Silas louvaram diante da dificuldade. E como não falar sobre essa parte de louvor e adoração durante dificuldades? Eu fui pesquisar no dicionário o que é o louvor, o que está escrito no dicionário Aurélio. Diz assim: a palavra louvor quer dizer ato de louvar, de exaltar e glorificar algo ou alguém. Exaltação ou glorificação. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas começam a orar e louvar, e um terremoto acontece, quebrando as cadeias e libertando os presos das algemas. Meu irmão, o seu louvor e a sua oração durante a noite ou durante a sua dificuldade, ela move os céus. Amém. E pode ser a chave que abre ou rompe as cadeias da sua vida. Eu sempre conto das orações da minha mãe durante a madrugada, quando eu era adolescente, uma adolescente nada fácil. Mas eu lembro de abrir um olho durante a madrugada, ver que ela estava cochichando com a mão dela. Aí eu falei, ela está orando. Voltava a dormir. E hoje eu estou aqui pregando, trazendo a palavra, ministrando, porque eu sei da oração e do louvor da minha mãe durante a madrugada. Amém. O Senhor recolheu, o Senhor ouviu. Quantas mães ou mulheres oram pelos seus filhos, oram pelos seus maridos? Quantos aqui já viram o mover de Deus acontecer porque louvaram e oraram ao Senhor no momento mais difícil da sua vida? Aleluias. Quando lhe faltar tudo, meu irmão, você ainda tem motivos para louvar Aleluias. o Senhor. Aleluias. Em Abacuque 3:17 ao 19 diz assim: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluias. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Aleluias. Santo é o Senhor. Aleluias. O Senhor. As condições climáticas da sua vida não podem desabilitar o louvor dos seus lábios. É uma decisão que temos que tomar de seguir louvando o Senhor, mesmo quando dói. Quando vemos Paulo e Estevão e tantos outros na Bíblia passando por coisas horríveis e louvando o Senhor, as nossas batalhas se tornam tão pequenas. Mas eu não estou querendo diminuir a sua luta, jamais. O que eu estou querendo é te encorajar a louvar o Senhor no seu pior momento. Amém. O louvor é uma oferta espiritual. A Bíblia diz em Hebreus 13:15, por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Amém. Igreja, Deus é bom, não importa o que pensamos ou passamos. Nós louvamos a Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Nós temos tantos motivos para louvar o Senhor. Nós louvamos pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós louvamos porque Ele é misericordioso. Nós o louvamos porque Ele é digno, porque Ele nos alcançou, porque Ele nos transformou e nos libertou. Quantos aqui foram alcançados pelo Senhor nessa manhã? Aleluias. Aleluia. O louvor precisa ir além das circunstâncias. Amém. E quanto mais conhecemos o Senhor e entendemos quem Ele é e o que fez por nós, mais fácil fica de entendermos isso. Amém. Como a canção mesmo diz, amém. Então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade os céus. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Esse é o nosso Deus, irmãos. Aleluia.
E a terceira atitude, diante da dificuldade que Paulo e Silas tiveram, eles não desistiram do reino. E eles continuaram testemunhando. Vamos parar para pensar nisso nessa manhã. Com certeza, não é na nossa força que nós vamos conseguir, em meio à dificuldade, ainda nos mantermos firmes e testemunhar do amor do Senhor. É muito fácil a gente falar que Deus é bom, que temos fé, quando tudo nos vai bem. Mas, quando a situação aperta para o nosso lado, como que nós temos agido? Quando a gente perde um ente querido, quando falta um emprego, né? Quando a gente passa por uma dificuldade, nós que somos mães, nós que somos pais, que temos filhos, quando a gente enfrenta uma dificuldade com o nosso filho, e aí, como temos agido? Eles estavam ali apanhando, foram presos e ainda assim se mantiveram firmes. E aí veio uma frase que nós pensamos, e nós falamos, nós temos que colocar aqui, porque para haver um testemunho nas nossas vidas, nós vamos ser testados. Então não tem como a gente querer testemunhar do Senhor se a gente não passar por um teste. Porque o Senhor nos dá teste para que a gente seja aprovado e para a gente testemunhar das maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas. Muitas vezes em nossas vidas, Deus permite situações para que o nome dEle venha a ser glorificado. E não existir dúvidas que foi o Senhor que fez por nós. Com certeza o que o carcereiro viu ali na prisão foi o sobrenatural de Deus. Com certeza, imagina você rodeado numa prisão e as paredes caíram. E a atitude de Paulo e Silas, porque Paulo e Silas não estavam ali reclamando, certo? O texto bíblico não nos diz isso. A atitude de Paulo e Silas, o testemunho dele ali, fez toda a diferença na vida daqueles que estavam ao seu redor. Estava pensando sobre este texto e me veio pensar assim, gente, se fosse eu no lugar de Paulo e Silas, fui preso porque eu estava libertando uma menina de um demônio. Estou com um monte de presos aqui ao meu redor e as cadeias caem. O que eu iria fazer com aquele carcereiro que me colocou no último? Lá embaixo. E me ainda prendeu com os troncos, não foi? Pés. As atitudes deles, o testemunho deles, sem falar absolutamente nada, falou muito. Nossas atitudes, elas precisam se alinhar com as atitudes de Jesus, meus irmãos. Amém. É fácil, Suzana? Não é. É possível? Sim, é possível. Como? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Que hoje habita em Amém, nós. amém. Pois quando estamos fracos, como nos sentimos sem saída, em meio à perseguição e em dificuldades. Oh, meus irmãos, é que o poder do Senhor se manifesta através das nossas vidas. No texto em 2 Coríntios 12:10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me na fraqueza, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Agora nós vamos falar junto, igreja. Pois quando sou fraco, eu sou forte. Vamos falar mais uma vez? Sim. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Amém? Glória a Jesus. O testemunho de vida deles falou tão alto, mas tão alto e tão forte, que alcançou o coração do carcereiro. Eles carregavam a presença de Deus. Amém. E aonde chega a presença de Deus, há milagres e há mudança. Amém, amém. Existem situações em nossas vidas que nós não precisamos e não devemos falar nada. Porque a nossa conduta, o nosso testemunho, falará muito alto e vai falar por nós. No momento em que achamos que é o fim e que não vemos saída, o nosso Deus é aquele Deus que é capaz de fazer muito mais. Ele é capaz de fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. E Ele é capaz de agir em nosso favor. Ele é o Deus que transforma maldição.
aquilo que você acha que não tem jeito. Eu não sei como vocês entraram aqui nesta manhã, mas Deus é aquele que transforma a maldição em bênção para a honra e para a glória do nome dele. Eu paro para pensar, se fosse na minha força e na força da Suzana, com certeza, meus irmãos, nós não estaríamos aqui nesta manhã. Talvez você também não estaria. Quantas vezes eu me senti fraca, me senti incapaz. E eu me lembro de uma luta pessoal que eu passei aqui na igreja, sendo filha do pastor Moisés. Quando eu passo por lutas, a igreja sabe. É adolescência, a igreja está comigo, eu estou passando na frente da igreja, e muitos sabem daquilo que eu já passei em minha vida. E eu me lembro de uma vigília, eu me ajoelhar aqui na frente e orar e falar: Deus, eu não entendo a situação, eu não sei do que está se passando, mas eu vou louvar o Senhor, não importa as circunstâncias. E hoje eu estou aqui, meus irmãos, glorificando o nome do Senhor, passando algo tão lindo, uma restituição de Deus na minha vida. Amém. Porque eu pude louvar o Senhor e entender que não é sobre a nossa capacidade, não é por nós que nós estamos aqui, mas é pelo Senhor. Sim, Suzana. Somos frutos hoje da graça do Senhor e de tudo aquilo que Ele tem trabalhado nas nossas vidas. E você também, meu irmão, você é fruto da graça, da misericórdia do Senhor e de tudo aquilo que Ele tem trabalhado na vida de cada um de vocês. Eu também, Su, quando eu paro para pensar, quando eu cheguei aqui na igreja, eu era uma menina, tinha 18 anos, filha única. A mãe teve a coragem, que eu não sei que eu tenho hoje. Me colocou no avião e, me mandou. Eu cheguei aqui, eu não conhecia ainda esse amor transformador do Senhor. E hoje eu me vejo casada, com filhos, dando um testemunho lá no Brasil para a minha família. E eu escuto a voz da minha mãe faleceu agora tem pouco tempo, eu escuto a voz dela, sou proud. E aí eu imagino assim: Senhor, eu sou fruto da graça, da misericórdia do Senhor, que um dia me alcançou. E eu nunca imaginei estar vivendo o que eu vivo aqui hoje. Enfim, nós não sabemos o que a palavra prisão representa para você nessa manhã. Mas o que sabemos é que, independente da sua situação, o nosso Deus está bem perto. Amém. E Ele não perdeu o controle. Amém. O Senhor não perde o controle, meu irmão. E o seu teste hoje será o seu testemunho de amanhã, para a honra e para a glória do nome do Senhor. E nós cremos que prisões aqui hoje cairão pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Nós já estamos partindo para o final. Eu falei, Fernanda, se eles não falarem, eu vou falar de novo até falarem. Tem que falar. Eu quero chamar o louvor para aqui subir, nós vamos adorar e louvar a Ele. Mas antes eu quero dizer o seguinte: não há mais tempo para desistir. Não há mais tempo de olhar para trás, de nos lamentarmos ou nos paralisarmos em frente às prisões. É tempo de avançar no reino. Amém, Senhor. O Senhor está à porta. E hoje Ele nos convida a nós darmos um passo de fé, crendo que Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém. Para vivermos o sobrenatural do Senhor e ver o milagre dele em nossas vidas, nós vamos precisar suportar o processo. Na Bíblia, João 16:33 diz assim: neste mundo vocês terei aflição. Contudo, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. As tribulações, meu irmão, não vão deixar de vir. Mas Deus pode mudar a sua história. Aleluia. E a da sua casa. E se seguirmos os exemplos de Paulo e Silas diante das dificuldades. Aleluia. Em Salmos 27:14 diz assim: espere no Senhor. Aleluia. Seja forte. Aleluia. Coragem. Espere no Senhor. Aleluia. Nós não sabemos e não importa como você chegou aqui nessa manhã. O que nós queremos é te desafiar a ter as atitudes como de Paulo e Silas. Porque nós sabemos que no Senhor nós somos mais do que vencedores. E grandes coisas tem o Senhor por nós. Aleluias. Nós gostaríamos de convidar a igreja a se colocar de pé neste momento. E nós não sabemos como você entrou aqui nesta manhã.
Nós não sabemos que dificuldade você tem enfrentado, não sabemos se é pequena, se é grande, mas o que nós sabemos, que nada é impossível para o nosso Deus. Então, se nessa manhã o Senhor falou ao teu coração com uma palavra tão simples, uma palavra que o nosso pastor já pregou aqui, mas se nessa manhã você ouviu a voz de Deus, você quer vir aqui na frente, vem aqui na frente, nós vamos orar com vocês, porque nós cremos e nós sabemos que o nosso Deus é capaz de mudar qualquer situação. Aleluia. Você esteja passando por uma dificuldade no seu casamento, aleluia, com seus filhos. Talvez aleluia, nessa manhã você se encontre em um vício que aleluia, não consegue se libertar. Vem verdade, aqui à frente. Senhor. Enquanto Verdade, nós louvamos e adoramos o Senhor, aleluia, eu tenho certeza que Deus pode te tocar nessa manhã, transformar a sua Senhor. vida. Verdade, e durante Senhor. essa dificuldade que você está passando, Aleluia. o Senhor vai se mostrar a você. Você vai poder glorificar e louvar o nome do Senhor enquanto você está passando. Aleluia! Aleluia, Senhor.